rapaziada do YouTube, aqui é o Márcio, cara, leiturando, e o vídeo de hoje então é do livro A Vitória de Orwell, do Christopher Hitchens, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa que admiro muito o George Orwell. Aqui no canal eu já fiz vídeos de 3 livros dele, né? E os 2 livros mais conhecidos, né, que eu fiz vídeo é o 1984 e também A Revolução dos Bichos, que são livros incríveis, essenciais, tá? Quando vocês leem esses 2 livros, vocês passam a ver o mundo, a sociedade, os governos de forma diferente, tá? É muito bacana, tá, gente? São essenciais esses 2 livros. Eu vou deixar o link dos vídeos que eu já fiz, né, do George Orwell aqui na descrição aqui do vídeo, tá? Então eu resolvi então ler essa biografia, que não é bem uma biografia. Na verdade, o autor aqui do livro ele tenta desmistificar vários rótulos que o George Orwell vem recebendo ao longo do tempo, né, e nos contar quem de fato foi George Orwell. Né? E a gente adora a capa desse livro, com essa foto aqui do Orwell, com cara de senhor inglês simpático, que dá pra você passar longas tardes tomando chá inglês e tendo boas conversas. Mas a gente vai descobrir aqui no livro que o George Orwell não era um amor de pessoa, pelo contrário, né? Ele é bem ferrenho com quem ele não concordava, né? Teve coisas aqui que eu até me surpreendi, mas enfim, vale muito a pena a leitura, tá, gente? E por que esse meu interesse, gente, tanto pelo George Orwell, ainda mais ultimamente? Então, gente, é porque os tempos pedem, né? E bom, gente, é como eu já disse aqui, bastam vocês olharem as redes sociais para vocês verem que algo muito estranho está acontecendo. Inclusive, hoje, antes de gravar esse vídeo aqui, eu já peguei notícia falsa lá no meu Facebook. Gente compartilhando notícia falsa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso as leituras dos livros do George Orwell é tão essencial. O que eu pretendo fazer nesse vídeo é o seguinte, gente, eu vou então comentar algumas curiosidades que eu achei aqui durante a leitura do livro aqui pra vocês, fazer uns comentários, e é isso. Então vamos lá. Primeira coisa então que eu vou falar é que George Orwell não é o nome verdadeiro dele, tá? O nome verdadeiro dele é Eric Arthur Black. Ele nasceu na Birmania, que na época era uma província da Índia britânica, e assim, gente, ele tinha horror ao imperialismo, né? Ele repudiava totalmente, e lá ele trabalhou como policial, mas ele acabou pedindo exoneração de tão mal que ele se sentia por causa do imperialismo britânico. Eu vou até ler um trecho aqui para vocês sobre o que ele disse, né, dessa questão dele ter abandonado o emprego. Eu já tinha concluído que o imperialismo era algo maligno e que quanto antes eu renunciasse ao emprego e saísse dali, tanto melhor. Na teoria, e claro, no íntimo, eu era a favor dos birmaneses e contra os opressores dos britânicos. Aí pulando uma parte aqui para não ficar muito longo, ele disse o seguinte: tudo isso me oprimia com uma sensação de culpa insuportável, só para vocês terem uma noção. Aliás, uma coisa muito legal nesse livro aqui é que ele pega vários trechos, né, de textos que o George Orwell escreveu, ensaios, dos diários dele, põe aqui no livro e o autor vai assim, fazendo alguns comentários em cima, é muito legal. Outra coisa também, gente, que o George Orwell era simpatizante da esquerda democrática lá na Inglaterra, inclusive ele ajudou a manter viva na imprensa socialista de lá. E agora eu preciso falar algo muito importante. Como a gente vive em tempos de polarização política, né? Então eu vou ter que comentar sobre isso, né? Eu sei que vocês que já acompanham o canal têm uma mente muito aberta, entendem, mas eu sei que muitas pessoas novas que vão chegar talvez não vão compreender muito. Quando a gente fala esquerda aqui, gente, a gente tem que lembrar que existem várias vertentes. Essa esquerda que o George Orwell apoiava é aquela esquerda lá da Inglaterra que até hoje existe, mas o George Orwell nunca venerou Stalin, nunca venerou a União Soviética, pelo contrário, ele repudiava totalmente, né, o regime, o comunismo, as ideologias utópicas. Ele foi um dos primeiros a ver que tinha algo muito errado ali na União Soviética e denunciar. Então era como se o George Orwell tivesse uma intuição muito forte em relação a isso e ele conseguisse se distanciar, né, e criticar tudo aquilo que ele via, né. Vou até ler um outro trecho aqui do George Orwell falando sobre essa intuição dele. Ele diz o seguinte aqui, gente: desde 1934 eu sabia que a guerra entre a Inglaterra e a Alemanha estava para acontecer, e desde 1936 minha certeza era completa. Podia sentir isso nas entranhas. Aí logo em seguida ele diz o seguinte: do mesmo modo, horrores como os expurgos russos nunca me surpreenderam, pois sempre senti que isso, não exatamente assim, mas coisa parecida, estava implícito no regime soviético. O George Orwell era demais, gente. O cara era um gênio, tá? Ah, gente, antes que eu esqueço, foi o George Orwell que criou o termo Guerra Fria. Eu havia esquecido disso, eu devo ter lido isso em algum lugar, mas esse livro aqui me lembrou.
E também teve uma fase na vida de George Orwell que ele participou lá da Guerra Civil Espanhola. Inclusive eu tive que ler sobre essa guerra para entender melhor aqui, tá? E que coisa confusa que foi todo aquele quadro que aconteceu na Espanha, tá? E é muito legal livros, gente, como este, que obriga a gente a ler outras coisas pra gente entender aqui o livro. É muito legal isso. E o George Orwell foi pra lá porque ele queria escrever sobre a guerra, mas chegando lá ele acabou simpatizando com os grupos que combatiam lá o fascismo. E ele acabou então se alistando no partido chamado POM, eu acho que é assim que pronuncia o nome, eu não sei, tá, gente? E era um partido de esquerda lá da Catalunha, esquerda independente, mas que repudiava, né, o Stalin, a União Soviética. E esse foi um dos motivos, né, que o Orwell acabou participando do grupo, né, por ser um grupo que não tinha nenhuma ligação lá com a União Soviética, né, não compartilhava das mesmas ideias lá do Stalin. Então ele participou desse grupo e acabou lutando lá contra, né, os fascistas, só que aconteceu que ele levou um tiro na garganta que quase fez ele perder a voz. E foi nessa experiência que ele teve por lá que o inspirou a escrever muitas coisas no livro 1984. Foi lá que ele percebeu dos perigos, né, de como os fatos poderiam ser distorcidos por não haver provas ou registros sobre esses fatos. O que de fato aconteceu, e muitas coisas que aconteceram lá na Espanha acabaram sendo distorcidas. E quando o George Orwell escreveu essas experiências dele, que ele passou lá na Espanha, ele inclusive falou sobre essas dificuldades. Como ele foi testemunha ocular de muitas coisas que aconteceram ali, e ele escreveu sobre isso no livro dele, né, ele fala também da dificuldade de não ter provas e nem registros sobre essas coisas, né, e o que a gente sabe é que muita coisa ali acabou sendo distorcida, né, acabaram manchando a imagem do grupo, né, do qual ele, né, lutou e participou. Esse grupo que ele participou lutava por uma causa totalmente diferente do que acabou o pessoal acreditando depois. Inclusive, vou até ler para vocês o que ele fala sobre isso exatamente, né, que eu achei muito interessante aqui no livro. Olha, ele diz o seguinte: nunca será possível obter um relato totalmente preciso e imparcial da luta em Barcelona, porque não existem os registros necessários. Os historiadores futuros nada terão em que se basear, exceto uma massa de acusações e propaganda partidária, né? Foi isso que aconteceu. Aí, logo embaixo, né, ele diz o seguinte, uma coisa muito interessante. Esse tipo de coisa assusta-me, pois dá-me um sentimento frequente de que o próprio conceito de verdade objetiva está se esvaecendo no mundo, e o que está acontecendo hoje em dia. Afinal, a probabilidade é que essas mentiras, ou, enfim, mentiras semelhantes, passarão à história. O objetivo implícito nessa linha de pensamento é um mundo de pesadelo, no qual o líder ou alguma panelinha governante controla não só o futuro, mas também o passado. Se o líder disser a respeito de um dado evento, abre aspas, isso nunca aconteceu, então isso nunca aconteceu. Se ele disser que 2 mais 2 são 5, então 2 mais 2 são 5. Quem leu o livro 1984 vai se lembrar de uma frase muito famosa aqui no livro, que é a frase: quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Então foi nas experiências que o George Orwell passou lá na guerra na Espanha que o inspirou a criar essa frase e o ajudou também a escrever o livro, gente. Muito interessante isso daí. Aliás, gente, esse livro aqui fala assim das origens de várias frases, né, de conceitos que o George Orwell escreveu nos livros dele, da onde que surgiram. Por exemplo, da onde que surgiu aquela expressão 2 mais 2 é igual a 5, ele conta aqui no livro. É muito legal, tá? Tem a ver com algo que realmente aconteceu. Em 1946, o George Orwell recebeu uma carta de um refugiado ucraniano que estava ali na Alemanha, nos campos da Alemanha, trabalhando entre refugiados e desalojados. E nessa carta ele conta ao George Orwell, né, que ele traduziu a Revolução dos Bichos, né, que é esse livrinho aqui, e ele mostrou essa tradução para vários companheiros dele que aprovaram, que gostaram e ficaram, né, impressionados com toda a interpretação que o George Orwell fez, né, lá do regime soviético. Né? E com isso, George Orwell acabou apoiando a publicação do livro lá na Ucrânia. Ele até escreveu uma introdução exclusivamente para essa edição lá da Ucrânia, que nessa edição aqui da Companhia das Letras, lá no finalzinho aqui do livro, tem essa introdução aqui, que é muito interessante, tá? Então vão atrás dessa edição aqui, tá, gente? Só que assim, mesmo assim o livro teve muitas dificuldades para chegar nas mãos dos leitores.
Por exemplo, os militares americanos que estavam lá na Alemanha, né, combatendo o regime nazista, aprenderam vários exemplares e entregaram nas mãos dos soviéticos, porque na época, a gente tem que lembrar, né, que a União Soviética era aliada contra o regime nazista, né? É aquela velha história, gente, né? Inimigo de meu inimigo é meu amigo. Isso em tempos de guerra acaba sendo algo válido. E também o livro teve que circular clandestinamente em diversos países do leste europeu. Só com a Guerra Fria que aconteceu ao contrário, né? Os Estados Unidos acabaram usando o livro, né, como propaganda contra a União Soviética. Outra coisa também é que o George Orwell teve uma fase em que ele abandonou tudo e foi viver junto com os pobres lá, tanto dos subúrbios lá de Londres, como lá de Paris. Ele fez isso porque ele queria escrever toda essa experiência dele. Eu tinha lido em algum lugar também que ele se inspirou muito no Jack London também, só que eu não sei se isso é verdade, tá, gente? E com essa experiência ele escreveu este livro aqui, né, que é Napoleão em Paris, em Londres, né, que é um livro que eu quero muito ler também. Né? E dizem que assim, é um livro muito interessante, né? Os relatos dele que ele faz, né? E o George Orwell também, ele nunca teve assim, uma vida de luxo nem nada disso. O livro explica que, né, ele sempre viveu das próprias vendas dos livros dele, né? Dos ensaios, de textos que ele publicou, né? Ele não tinha uma renda fixa, ele cultivava, né? Ele tinha uma horta lá que ele cultivava os seus próprios alimentos, ele talhava, né, os seus próprios móveis, né? Ele sempre teve uma vida muito simples, tá? E é isso, gente. Agora não me lembro mais de alguma curiosidade interessante dele, mas é muito interessante ler esse livro. Mas a dica que eu dou pra vocês é que antes de ler este livro, leiam pelo menos o 1984, tá? E a Revolução dos Bichos, tá? Porque esse livro vai falar muito desses dois livros, né? Vai conter spoilers também de praticamente todos os livros dele. Só que no meu caso não me importei tanto, porque a minha intenção de ler todos os livros do George Orwell não é nem por entretenimento, né? É por estudo mesmo, por conhecer, né, os trabalhos dele, né, compreender tudo que, né, ele escreveu. Então, né, fica a dica aí, livro muito legal, tá? Pra conhecer aí a vida do George Orwell. Espero que vocês tenham gostado, deixe o joinha pra ajudar, não se esqueçam. Não se esqueçam também de clicar no sininho, tá? Pra vocês sempre receberem notificação de vídeos novos aqui do canal, tá? Isso é muito importante. Até o próximo vídeo. E não esqueça também de curtir a página do canal, o link vai estar aqui na descrição aqui do vídeo. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau pra vocês.